Vamos, doutor, vamos, doutora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da AM, o canal que te ajuda a ter muito mais estratégia, ter uma rotina de estudos muito mais inteligente para ter uma evolução fora da curva. Eu sou Pedro Gesteira, fundador da mentoria e estudante de medicina aqui na UFRN, e hoje eu estou com Lucas Alexandre, nosso diretor e professor de biologia aqui dentro da plataforma, que vai trazer direcionamentos para que você tenha, como você já viu no título, a máxima TRI possível em naturezas no que depender da parte de biologia da prova. A gente já fez a primeira versão desse vídeo para matemática, depois a segunda com química, agora com biologia, e a gente vai gravar também a parte de física. Então, eu vou pedir para tu colocar aí na parte de cima do vídeo os links para vocês irem lá para a parte de matemática e para a parte de química, para quem não ouviu também se preparar e já marcar para ver depois desse vídeo. E é isso, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos. Como eu sempre lembro, curte aqui esse vídeo, se inscreve aqui no canal para que esse conteúdo seja distribuído para mais gente. A gente sabe que esse conteúdo é muito bom, mas a M ainda é muito pequena aqui no YouTube, então nos ajude a crescer, como a gente já cresceu lá no Instagram. Se você não está lá no Instagram, inclusive, vou pedir para tu colocar aqui no vídeo também uma foto do nosso perfil e o link vai estar na descrição para você ir lá seguir a gente, acompanhar nosso conteúdo. Então, já falei muito. Luqueira, se apresenta para o pessoal. Fala um pouco sobre você, quem você é aqui dentro da M, e aí vamos para o conteúdo para a gente espelhar a tela e falar sobre o que mais cai e destrinchar isso para o pessoal. Show. Fala galera, tudo bem com vocês? Chegando por aqui, meu nome é Lucas, certo? Sou professor de biologia aqui da EME, estou junto aí integrando esse time de professores que é só sucesso. Venho aí nessa caminhada, né, com a biologia já há algum tempo, especialmente direcionado para o Enem, né? Também já fui, né, estudante, já fiz muito cursinho, já tentei medicina, mas me apaixonei pela biologia e pela sala de aula e estou aqui para ajudar você a ter o seu melhor desempenho na prova de biologia. Como eu sempre falo, o objetivo da gente aqui na EME com biologia é 15 de 15, para a gente chegar lá no final e fazer o melhor que a gente puder. Beleza? É pegar você e elevar o seu TRI pela prova de biologia. 15 de 15 a gente vai fazer lá no Enem, é isso aí. Então vamos embora para a gente destrinchar tudo que a gente puder aqui e eu poder garantir isso com vocês lá. Você lembrar do meu rostinho aqui, né? E lembrando assim para você, 15 de 15 com a gente aqui na EME. Vamos lá. Massa demais. E, ó, pessoal, o que o Lucas falou agora é muito bom de vocês entenderem. Primeiro de tudo, um cara que já passou por essa vida de vestibulando, já teve esse foco para a medicina, sabe o que é conciliar tudo isso. Então, entenda que tudo que a gente passa aqui na EME é muito bem filtrado para você que quer a aprovação em medicina pelo Enem, para que você consiga entender da maneira mais clara possível, mas também lembrando que você vai conciliar isso com química, com física, com matemática. Então, você não vai ser só um biólogo, você não vai estar dando entrada no mestrado em biologia como o Lucas está dando. Então, não adianta você também se tornar aquele aluno assim, ultra cientista demais, que passa 10 horas vendo aula de biologia por dia, porque você tem que dar conta de outras matérias. Então, a gente está aqui nesse vídeo justamente para isso. Massa demais isso que o Lucas falou. Então, bora lá. Compartilhando aqui a tela agora. Tá vendo aí já, Lucas? Tudo certo? Show. Pessoal, isso aqui é assim, é o referencial que a gente sempre traz para tocar nesse assunto. Porque a gente tem que lembrar que a prova do Enem traz muitos dados dos últimos anos. Ela traz padrões, a gente vai trabalhar em cima desses padrões. Por quê? O Lucas muito bem falou, TRI e biologia tem tudo a ver. Você conseguir as 15 de 15 em biologia, garante o TRI em naturezas lá em cima, porque é a área que a gente tem um maior número de acessos pelos alunos. Ao mesmo tempo que errar questões de biologia é um crime. Para você que quer ser aprovado em medicina, você tem que matar as 15. Tem que matar as 15. Então, bora lá, Luqueira. Fala aí para a galera como os assuntos mais cobrados são cobrados, o que, é que a gente tem que focar agora nessas últimas 2 semanas, quais são os pontos que a gente não pode errar. Só para fechar, estou falando isso muito para o pessoal. Reta final, acabou. Passou aquela fase de querer maximizar os acertos. É minimizar os erros o máximo possível. É garantir que o assunto que você já estudou, você não venha a errar durante a prova. Então, vai lá, dá esse direcionamento para a galera e, na medida do possível, pode falar também em quais aulas das nossas masterclasses você trabalhou esses assuntos, porque eu posso compartilhar para quem for aqui aluno da M também já identificar, caso não tenha visto as aulas ainda. Vai lá. Beleza. Vamos embora, galera. Então, o que é que a gente vai visualizar aqui dentro desse quadro, gente? Aqui a gente tem os dados de 2009 a 2019, né? E isso aqui dá um bom posicionamento para a gente dessa prova do Enem, tá? Então, o que é que a gente precisa estar percebendo aqui? A gente olha que tem uma grande abordagem de conteúdos sobre ecologia, sobre citologia e sobre fisiologia, tá? Então, são esses aí três dos conteúdos que mais caem na prova do Enem.
Só que quando a gente olha ali para aquela outra banda que tem uma menor representatividade, você vê um conteúdo que eu considero chave para você entender toda a biologia como, né, completamente, que é o conteúdo de evolução. Então, embora você tenha aí apenas 6% de questões, né, relativas à evolução, a gente tem uma frase dentro da biologia que foi dita por Theodósio Dobzhansky que diz assim: nada na biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. Então, se você entende a base da evolução, você consegue entender todo o resto. Por quê? Eu vou te chamar a atenção para isso aqui. Então, olha só, quando a gente está nessa reta final, eu sempre recomendo para os meus alunos, ó, primeira coisa que você vai olhar, que você não pode errar, são conceitos relativos à evolução. Você precisa ter o domínio dos princípios evolutivos e da filogenia, que seria o uso dos princípios evolutivos para a classificação biológica. Eu preciso entender como é que a evolução, né, ela interferiu na biologia como um todo, em todo o olhar que eu tenho sobre ecologia, sobre citologia, sobre fisiologia, sobre genética. Aí a gente pensa que a gente traz à memória, né, o conteúdo do neodarwinismo, da teoria sintética da evolução, que pega os conceitos de Darwin junto com os conceitos de genética. Então, olha só, já dá um start aí para tu conseguir resolver questões que são as que a galera mais erra de biologia, que são as questões de genética. E você que está aqui com a gente na M, a gente teve muitas aulas de genética e você não vai errar isso no Enem. A gente não pode deixar passar essas questões de genética, beleza? Então, o primeiro ponto para esse direcionamento com vocês é exatamente esse, tá? Você precisa observar a evolução para colocá-la dentro dos demais conteúdos. Feito esse primeiro passo, eu vou te levar agora ao segundo passo. O segundo passo que você precisa dar atenção é o conteúdo que mais cai. Isso a gente não pode, né, deixar de lado de forma alguma. O conteúdo que mais cai é ecologia, tá certo? Teve um ano, né, dentro desses aí, que houveram 4 questões de ecologia ambiental. Então você percebe que quase, né, 5 questões que seria aí, né, olha, vamos pensar que são 15, né? Então você tem aí 1/3 da prova só de ecologia ambiental. Então você precisa colocar os olhos sobre esse conteúdo. Ah, professor, mas só que agora é muita coisa, é muito problema ambiental, o que é que eu preciso? Ó, você vai colocar os seus olhos em 2 pontos principais que a gente vem trabalhando nas masterclasses aqui dentro da AM, certo? Quais são os 2 principais pontos que você vai observar? Você vai observar os impactos ambientais que são derivados da intervenção antrópica, ou seja, o que é que o homem tem feito no meio ambiente. E você vai observar os principais pontos para diminuir esses impactos. As questões que vêm de ecologia ambiental sempre giram em torno desses 2 polos. Então, os impactos que o homem fez sobre o ambiente e também como eu posso diminuir isso. Então, a gente vai para a vertente de preservação e conservação. O Enem gosta muito de perguntar questões sobre preservação e conservação. Ah, o que é que eu faço para diminuir esse problema ambiental? Aí você vai lá para as alternativas, certo? Então, olha para a ecologia ambiental. Ecologia ambiental sempre traz questões importantes dentro da prova, que são questões que a gente não pode errar, porque a grande maioria delas vem de uma interpretação do texto e uma aplicação direta lá nas alternativas. Então, a gente precisa estar aplicando aquele método que a gente vem recorrentemente usando nas nossas masterclasses, o método IRA. Você identifica que é uma questão, tá certo? De ecologia, você identifica que é uma questão de ecologia ambiental, usa as suas referências e aplica nessas alternativas para você não perder essas questões de ecologia ambiental. Quando a gente sai de ecologia, é claro que você também precisa lembrar de relações ecológicas, ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos eu deixo muito dentro dessa parte de ambiental, porque a gente vai procurar as interferências antrópicas que interferem nos ciclos. Então, vai dentro de ecologia ambiental também. Mas quando a gente passa para o segundo conteúdo que mais cai, que é o conteúdo de citologia, a gente precisa sair um pouco, né, dessa nomenclatura, é algo que eu sempre coloco para os meus alunos, porque quando a gente está trabalhando com evolução, a gente precisa entender a função e o funcionamento para a gente conseguir entender a adaptação dessas nuances que a gente encontra dentro das células. Então, vamos sair um pouco da citologia, começar a entender um pouco da biologia celular, ou seja, do funcionamento de uma célula, porque a citologia é só a gente bater o olho lá e ver a anatomia celular, né? Então, a morfologia básica, e não é isso que a gente quer ir mais profundo. Então, você precisa entrar mais no funcionamento da célula, entender como é que existe essa interconexão entre as organelas, entender como é que o núcleo gerencia tudo isso dentro desse espaço, quais são
os processos que vão estar sendo envolvidos e, acima de tudo, qual é a importância adaptativa, né, evolutiva para o funcionamento celular. E eu vou dar só um exemplo aqui bem rapidinho para você tentar pensar, né, o exemplo de respiração celular. Quando a gente trabalha respiração celular aeróbica e anaeróbica, fica muito claro qual é adaptativamente mais vantajosa. Então é esse pensamento que a gente precisa ter, um pensamento evolutivo, adaptativo, tá certo? Então olha só, quando a gente trabalha lá em ecologia, eu sempre deixo para os meus alunos, a gente falou isso lá nas nossas masterclasses de número 7 e 8. E na masterclass número 11, né? Então, 3 masterclasses eu deixei essa pérolazinha lá, que é uma palavrazinha que a gente não pode deixar de fora da biologia. Interação. Você tem que entender todas as interações que estão aí trazendo uma completude para esses conteúdos. Então, não imagine a biologia como se ela tivesse segmentada. Evolução numa área, ecologia em outra, histologia em outra, fisiologia em outra. Não, porque tudo está interagindo, tudo está interconectado. A evolução influencia na adaptação ecológica. A citologia, né, a base celular, ela vai ser usada para explicar muitas vezes o que nós temos como dificuldade em fisiologia. E fisiologia sempre vem como um conteúdo que é um pouquinho mais aprofundado na prova, especialmente com 3 ou 4 aí sistemas que geralmente são recorrentes na prova, que seriam o sistema digestório, o sistema excretor, o sistema circulatório e o reprodutor, certo? Então, você observar esses 4 sistemas, você precisa entender a base do funcionamento deles. E a base do funcionamento deles é uma base celular. Você precisa entender como as células funcionam, como elas se organizam tecidualmente, e aí você consegue explicar tranquilamente o funcionamento do sistema. Por quê? Na biologia a gente vai seguir nessa escala. Então você tem uma célula que se organiza em tecidos, que se organiza em órgãos, que se organiza em sistemas, e esse sistema promove a sobrevivência do organismo, tá certo? Assim como também na ecologia, que a gente vai de espécie, população, comunidade, tudo isso, gente, a gente precisa entender como um encadeamento. Então, a chave para a gente observar o TRI nesse momento é o quê? É eu começar a procurar esses assuntos que são base para que eu possa entender esse encadeamento, tá? Então, olha só, gente. Quando você pegar a prova de biologia, você vai caçar essas questões de ecologia. Professor, onde é que estão essas questões de ecologia? Ambiental, tá aqui. Resolve elas, para você não perder o seu tempo cansando com outras questões que, por exemplo, vão requerer um pouquinho mais de interconexão com outros assuntos. E aí você acaba perdendo questões de ecologia que são simples e você não pode errar. Eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi na minha época de cursinho, meu professor falava assim, ó, tu tá querendo, né, passar nesse curso aí, então a prova de inglês tu tem que fechar, ele era professor de inglês. Então, a sabatina da galera começa por quem fecha inglês. Eu disse, beleza, então vou fechar inglês. Aí, nesse ano que eu tive aula com ele, eu peguei, fechei inglês, 5 de 5, pronto. Tinha 5, ele disse, tu não pode errar nenhuma, tem que acertar as 5. Acertei as 5. E eu digo para você que biologia é da mesma forma, ecologia é do mesmo jeito. Ecologia vem 4, 5 questões ali, tu tem que fechar as 5. 5 questões de ecologia, 5 de 5, acabou. Começa daí, certo? Daí para frente, você vai encadeando os outros assuntos. Então, você vai pegar as questões de biologia celular, com o conteúdo de referência de biologia celular, você resolve também questões de fisiologia, e aí a gente chega no meio, né, no calo de todo mundo, que é o calo da genética. A gente tem 2 vertentes na genética, a genética molecular e a genética mendeliana. Geralmente, as pessoas têm muito medo da matemática que envolve a genética mendeliana. Mas eu costumo dizer para você que não é muito difícil a matemática. Por quê? Se você está aí nessa vida de cursinho, você está ligado que a matemática que tem na genética é o quê? Multiplicação ou soma de mais difícil do conteúdo de genética. Português. É você saber o que a questão está te dizendo. Quais são as informações? É você interpretar o texto corretamente para você extrair as informações e fazer a conta. Mas a conta é simples, às vezes é 1/2 vezes 1/2, né? Acabou. Então você precisa aprender e ter atenção no que, gente? Na leitura. Grifa tudo que você tiver na prova de genética. Olha cada informação, anota para que você não se perca no texto, não precise ficar voltando e aí acaba se embananando lá no que tem no texto. Não, genética não é difícil. Vamos desmistificar isso. E eu mostrei isso para a galera, tá certo? Eu mostrei isso para a galera em 2 masterclasses. Masterclass número 9 e masterclass número 10. Na primeira masterclass, eu desmistifiquei essa questão da conta. Eu mostrei a galera como ler uma questão de genética e resolver ela simplesmente lendo essa questão. E no segundo ponto, é aqui que eu quero trazer a base para você, é a genética molecular.
A gente não pode, né, ir para a genética mendeliana, falar de alelos, falar de genótipos, de fenótipos, sem a gente entender a base da genética molecular. E aí eu vou deixar 3 encadeamentos. Olha só, lembra aquela palavrinha que eu falei no começo? Interação. Olha lá aqui de novo. Qual é a interação que existe entre a molécula de DNA, RNA e proteínas? É isso que você precisa entender. Quando você entender esse dogma central da biologia, vai ficar muito, muito mais fácil você resolver questões de genética mendeliana, por exemplo. Quando você vai buscar um fenótipo, uma característica visível que tem base numa organização genética, tá certo? Então, gente, o que é que a gente precisa fazer aqui? Eu te dei o ouro aqui da prova de biologia, os 4 que mais caem. Tenha calma que a gente vai chegar ali nos outros menorzinhos, tá certo? Então, ecologia não podemos perder, tá certo? Tem 5, é 5 de 5. Citologia você vai resolver com o que, gente? Biologia celular. Você vai entender o funcionamento da célula e aplicar isso. Fisiologia é o funcionamento do organismo. Toda a base celular, ela vai explicar a fisiologia. O que eu aprendi na minha universidade, né, com meu professor de biologia celular foi assim. Ele disse, gente, eu amo biologia celular, não é porque eu sou professor disso, não. Mas por quê? O micro explica o macro. Ponto. Então, se você entende como funciona microscopicamente, você consegue entender o funcionamento macroscópico daquele sistema. É isso que a gente precisa entender. Então, citologia, biologia celular é a base para a gente entender. E vou deixar aqui mais uma pérola para você, tá certo? Nesse vídeo, para você levar o seu TRI. Dentro de biologia, né? Eu lá no mestrado aprendi uma coisa. No mestrado, os professores falaram assim para a gente: olha só, quando a gente vai estudar biologia, a gente precisa estar pensando evolutivamente na forma e na função. Então, se você pensa em forma e função, você consegue trazer referências muito grandes para aplicação na sua questão, certo? Então, forma e função. É isso que você vai levar para a prova de biologia, beleza? É isso, doutoras e doutores. Meu amigo, acho que quem pegou esse conteúdo certamente saiu muito mais seguro do que tem que ser abordado nesses próximos dias. Também certificou de que, poxa, já abordei isso aí, tô seguro nisso aí. E se não ficou seguro, Lucas, durante o vídeo, falou muitas vezes nas nossas masterclasses. Eu vou aproveitar aqui para compartilhar a tela delas para vocês entenderem como é que funciona aqui dentro da AM esse conteúdo, porque ele é muito importante agora para quem já está dentro da plataforma e para quem não está ainda, também fala com o nosso time, é só também fala com o nosso time, é só mandar mensagem, a gente está lá no Instagram, você pode mandar uma DM, a gente vai abrir para que você tenha acesso a esses materiais. E você veja aqui, ó, olha só nas masterclasses, teve muito conteúdo legal de biologia. Lucas veio abordando cada aula muito boa e sempre com lista para você fazer antes, depois da aula, enfim, toda a metodologia da M para te ajudar a ter muito mais resultado. Então, resumo da obra, pessoal. Aplica o que a gente falou nesse vídeo. Se precisar rever para anotar os pontos mais importantes. E agora, nessas 2 semanas, dá um foco muito grande nisso. Se você perceber que, poxa, seu ano não foi bem encaminhado com esses assuntos, você não conseguiu tomar eles realmente, se tornar especialista, como a gente fala aqui na AM, a AM está de portas abertas. O Lucão vai estar aqui com a gente para te ajudar a se tornar um especialista em biologia, fazer o 15 de 15 e garantir o TRI altíssimo. Fechado? Para quem não sabe, a gente está com a lista de espera aberta já para o nosso Black Friday, dia 25 de novembro. E aqui na descrição você vai encontrar o link aí para se inscrever. Beleza? Então, Lucão, bicho, muito obrigado. Manda um recado pro pessoal que não te conhece ainda. Fala o seu Instagram. Vou pedir para tu colocar aí também o Instagram para ir lá te acompanhar. E é isso, cara. Bom demais ter você aqui. Conte com a gente e dá seu recado aí para a galera. Valeu, galera. Foi muito bom estar com vocês aqui, né? Sempre muito bom poder compartilhar esse conhecimento que eu adquiri aí, eu digo muitas vezes, através de tentativas de erro e de acerto. Estou aqui para passar, né, as minhas dores que eu resolvi para que você não tenha que sentir as mesmas dores. Então, agora, gente, nessa reta final, tamo junto, né? E eu, como eu sempre solto lá com a galera nas nossas masterclass, é aquela hashtag vou até o fim. A gente aqui na M vai até o fim com você e a gente vai chegar lá e vai encontrar o nosso objetivo. Então, agora é hora da gente colocar na cabeça o foco, hashtag vou até o fim. Quero ver todo mundo indo até o fim, porque a gente vai alcançar o nosso objetivo. É só questão de tempo, beleza? Então, confia, cheiro no coração, ame a biologia, porque ela muda a nossa forma de ver o mundo, não só uma prova, e é isso que eu gosto de ensinar para os meus alunos. Então, confia na gente, confia na M, vamos até o fim, que vai dar certo. E meu arroba para você continuar acompanhando a gente lá, né? É Lucas Ale Lins, tá? Eu posto muitas dicas lá também, tem vários reels, né? Eu gosto de fazer alguns reels, então tem vários reels com dicas importantes sobre biologia celular, ecologia. Então dá uma conferida lá
e fala comigo também no direct para a gente poder se ajudar e ir até o fim nessa reta final. Beleza? Tamo junto, Opa, galera. vocês já sabem qual é o comentário aqui para o vídeo, bota aí nos comentários que a gente vai até o fim. Como é, Lucas? Fala aí de novo para a galera botar na Hashtag hashtag. vou até o fim. Hashtag vou até o fim. Bota aí nos comentários. Quem chegar no vídeo não vai entender nada, só quem viu até o fim vai saber o porquê. Então é isso. Valeu, galera. Curte aí e aguarda os próximos conteúdos. Tamo junto. Valeu, Lucão. Show!